Olá, pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Amanda Destin, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje no MBA Cast com o tema de gestão escolar. E o assunto de hoje, com certeza, já apareceu no seu dia a dia. Seja numa reunião de conselho, numa assembleia escolar, a gente vai conversar sobre diversidade na escola e também educação inclusiva. Quais são as melhores práticas para promover um ambiente escolar mais inclusivo e equitativo? Algumas estratégias vão ser apresentadas aqui pelas nossas professoras convidadas. Espero que vocês consigam já separar um tempo para anotar alguns desses insights, porque muita coisa boa vai sair dessa conversa. Quero iniciar com a apresentação da professora Maria Cecília, que faz parte aqui da nossa equipe. Professora, seja muito bem-vinda, o palco é todo seu. Oi, Amanda, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é a educação inclusiva. Sou Maria Cecília, faço parte aqui da equipe do MBA em Gestão Escolar, também professora, orientadora do curso também. Muito obrigada, professora Maria Cecília. A nossa segunda convidada de hoje é a professora Rosibele. Professora, um prazer te encontrar novamente. Vocês que já viram a professora Rosibele, a professora Maria Cecília em outros MBA Casts, hoje a gente está recebendo-nos aqui novamente, professora. Tudo certo com você? Olá, Amanda! Tudo bom? Sim, aqui estamos bem, apesar do frio que está fazendo, que é uma coisa atípica aqui em Piracicaba, mas estamos bem, né? Agradeço a sua apresentação, agradeço, Cecília, por estar aqui. Eu sou a professora Rosebele, eu sou professora aqui da Universidade de São Paulo, aqui do campus Piracicaba, Exalc, e também coordenadora do curso de gestão escolar. Junto comigo trabalha a professora Cecília, e estamos aqui diante de um tema muito importante, muito interessante, e vem se debatendo faz muito tempo. E para começar, né, para trazer embelezar essa discussão, convido a professora Lucy Musetti, que é uma professora amiga muito do coração, amiga de muito tempo e especialista, tem trabalhado muito e tem trazido muita contribuição também para o nosso curso, nosso MBA Gestão Escolar, dentro dessa e outras temáticas. Então, Lucy, por favor, faça a sua apresentação. Eu só falo coisa boa aqui. Você é excelente, é uma pessoa que vem trabalhando com muita propriedade, em pós-graduação, em graduação, em eventos, em tantas atividades, e nos engrandece, né, com as suas aulas aqui também no nosso MBA. Então, por favor, professora, fazer sua apresentação. Bom, muito obrigada, né? Que bom estar aqui com vocês. Então, um grande abraço a todos, a minha querida amiga Rosibele, que alegria estar perto de você, Maria Cecília, Amanda, todos vocês, né? Então, muito obrigada mesmo por compartilhar essa oportunidade tão importante. Eu sou a professora Lucy Musetti, sou professora da Unesp de Araraquara. Eu sou membro permanente da pós-graduação em educação escolar e do pós-graduação em educação sexual. Muito obrigada, Lucia. Aliás, a pós-graduação foi a primeira pós-graduação, né, no Brasil que começou dentro dessa temática e traz tantos assuntos importantes como pesquisa, né? Olha, temos muitas coisas que poderíamos falar aqui, discutir, conversar, mas eu acho importante nas aulas, né, no curso, a gente sempre aborda a educação inclusiva em várias dimensões, mas eu acho que poderia, né, professora Lucy, talvez trazer um pouco, né, sobre essa conceituação, né, assim, educação, o que é educação inclusiva, né, como a gente, existe, né, essa diferenciação, como que a gente aborda a educação tradicional. Acho que a professora pudesse falar um pouco sobre essa conceituação, será bem importante. Ah, muito obrigada, professora Rosibele. Essa pergunta é muito importante, né? E é muito importante a gente discutir sobre isso também. Não, o que é educação inclusiva? É você respeitar o indivíduo em todas as suas especificidades, porque o indivíduo, o agente, o aluno, o educando, ele é único. Então, ele tem especificidades únicas também, que são especificidades de conhecimento, que são características sociais,
que são características de gênero, que são várias características. Então, o que é uma educação inclusiva? É aquele que acolhe o aluno, que o faz sentir bem na escola, no ambiente escolar, tá? E que proporciona uma educação acolhedora para que esse aluno possa aprender, que é muito diferente da educação tradicional. O que a educação tradicional preconizava? Você tinha lá um aluno idealizado e você trabalhava dentro das especificidades desse aluno que muitas vezes não estava nem presente na escola, tá certo? Mas era uma idealização de um aluno perfeito. Com toda essa mudança na nossa legislação, que teve força, né, principalmente pela nova lei de diretrizes e bases, veio esse fenômeno, essa mudança importantíssima de pensar o aluno nas suas especificidades únicas, que vai desde o conhecimento, desde a questão biológica, até as questões sociais e de gênero. Ou seja, nós vamos acolher com diferentes estratégias de acolhimento e com diferentes métodos de ensino, esse aluno que é único, que aprende de forma diferente, que se comporta de maneira diferente. Veja, é um novo olhar sobre a educação. É extremamente importante. Então, entendendo isso, a gente pode discutir, como, por exemplo, os métodos de ensino, que como a gente entende e tem que entender, né, esse aluno de forma única, muitas vezes e cotidianamente nós precisamos também utilizar métodos de ensino únicos também. Veja aí a questão da educação inclusiva. O que é educação inclusiva? É o professor entender como esse aluno aprende, né, e oportunizar situações para que ele aprenda. Pensemos aí na questão do menino que tem um problema de leitura, né? Então, você tem livros em braille, né? Se o menino não enxerga. Se o menino enxerga, mas não escuta, podemos utilizar vídeos com legendas. Então, são várias formas que a gente pode utilizar para acolher e inserir esse aluno. Muito bom, professora. Acho que essa ideia, né, de adaptar, né, de pensar na aprendizagem, dessa forma individualizada de você trazer as necessidades dessas pessoas, né, dessas crianças, desses adolescentes, na universidade, qualquer espaço que a gente tenha. Às vezes a gente tem alunos que ele presta mais atenção quando a professora fala do que quando ele tem uma projeção. Então, a gente pode pensar em aulas que vão ter mais acesso a esse tipo de ferramenta, né? Aqui na universidade, o aluno me falou uma vez, professora, quando você fala, eu consigo prestar atenção, mas eu não gosto muito de olhar para os slides, porque eu tenho mais dificuldade. Então, se eu olho para o slide, eu me distraio. Então, eu prefiro, né, fazer a parte. Então, eu comecei a alternar, trazendo aulas sem esse recurso dos slides, trazendo mais participação ali, enquanto grupo, enquanto só oralidade, e nesse caso foi ótimo, foi muito bom, a gente teve esse retorno. Mas quando a gente trata, né, com crianças, né, com os menores, acho que aí cabe, né, ao professor também ir percebendo, né, e aí fazendo essa ponte com família, escola, né, com a criança, para perceber quais são, né, realmente o que essa criança precisa exatamente, né? Então, pensar ali no individual, mas é um trabalho coletivo, né? Não é, Cecília? O que você acha? Sim, é um trabalho coletivo, né? Como a professora Lucy falou, né? Com propriedade, vai desde a parte do conhecimento até a parte biológica. Então, é inclusão de todos com suas necessidades, com suas especificidades. E a gente encontra muitas barreiras, né? São barreiras físicas, comunicacionais, barreiras atitudinais. Então, esses são alguns obstáculos, né, que a gente vê, né, algum tipo de obstáculos. E aí eu vejo a professora, né, Lucia, aí, com toda essa trajetória dela. Professora, quais são os principais, né, obstáculos que você encontra, né, nas escolas e quais são as formas de superá-los?
Nossa, muito importante o que a professora Rosibeli falou, que a professora Maria Cecília falou. Porque, às vezes, né, primeiro colocando uma questão extremamente importante. Olha, veja, aquilo que a professora Rosibeli falou, ela escutou o aluno e adaptou o seu trabalho. Então, essa disposição em escutar é inclusivo. Né? É uma disposição estruturalmente inclusiva. É isso que nós precisamos ter nas escolas. Sejam elas da educação básica, ou sejam elas no ensino superior, né? Então, é extremamente importante. Então, veja, daí nós, respondendo a professora Maria Cecília, que estratégias que a gente tem que ter? A gente tem que pensar também na formação continuada dos professores, porque muitas vezes eles não sabem como lidar com esses alunos. E isso quando fala do professor. Já chamando atenção, por exemplo, olha, você escuta e veja o que é melhor para esse aluno, né? Como a professora Rosibeli diz, isso é extremamente importante. Essa é a base de qualquer atitude inclusiva. Uma outra questão também, na visão da professora Maria Cecília, que estratégias a gente pode ter? Primeiro, você tem que ter coisas que atendam todos os alunos, uma coisa simples. Olha, se você não tiver uma rampa na escola, os cadeirantes não conseguem ir. E parece muito simples, né? Só que a gente tem escola que não tem rampas. Né? Se o menino ele tem problema de cegueira, então você tem que ter aquele piso que o dirige. Parece simples também, mas eu conheço escolas que começaram a adaptar isso há pouco tempo, há muito pouco tempo. Então a mãe tinha que dar a mão para o menino, levá-lo até a sala de aula. Às vezes o menino não era mais menino, mas era um homem, então a esposa ia levá-lo. Então tudo isso é muito complicado. Então eu estou trabalhando essas coisas que são físicas, que a escola tem que fazer fisicamente, mas há outras extremamente importantes, como, por exemplo, aprender por forma de projetos. Então, tem meninos e crianças e homens que não conseguem, né, ter aquela aula estruturalmente teórica. E eu falo, eu sou protagonista da aula, ou seja, o professor é que vai ensinar e que ele vai dirigir, e muitas vezes esse menino, esse homem, essa criança, esse adolescente, ele não consegue, né, ficar ali 1, 2, 3 horas só parado olhando para o professor. Então, nós temos que ter estratégias onde coloque esse menino como protagonista do conhecimento. É muito simples, você pode passar uma atividade para ele mais teórica, né, para que ele fazer em casa, e aí, em sala de aula, passar atividades onde tem um o protagonismo dos alunos. Isso é extremamente importante, porque os alunos atuam, eles conversam, eles têm atitudes que o levam a aprender muito mais facilmente. Então, veja, são algumas poucas estratégias, professora Maria Cecília, que fazem esse aluno aprender de uma forma muito mais dinâmica, né? E que hoje é muito mais aceitável em sala de aula do que há 10 anos atrás, como por exemplo, né? Então, acho que nós tivemos um avanço muito grande, né? Uma outra estratégia também que a gente tem que ter em sala de aula, que é extremamente importante, é esse contato cotidiano com a comunidade, né? Então, pensemos aí na educação básica, você tem que ter contato com a família desse menino. Pensemos aí na universidade, é muito mais difícil a família ter contato com a universidade, então você tem que rodas de conversa, dinâmicas que façam essas pessoas serem acolhidas mutuamente, essa palavra de ordem, porque as pessoas aprendem de formas diferenciadas. Então, você cria um movimento ali muito rico, muito acolhedor, onde todos ganham. Então, isso é o mínimo que a gente tem que fazer e é importante, é cotidiano nosso, né? O professor, na realidade, ele faz muito isso, né? O que a gente tem que fazer agora é desnudar. Olha, é necessário fazer isso mesmo, é importante fazer isso, e todos devem ter essa atitude. Tá Muito certo, bem. professora. Eu acho que, Isso, né, que você falou, começar com estratégias simples, né, que toda escola pode fazer, né, são recursos simples para depois a gente ter algo mais específico, né, por exemplo, a formação continuada do corpo docente da escola,
é essencial, né, que esses professores se preparem para receber essa diversidade toda de alunos. Isso daí acho que é de grande importância, né, buscarem conhecimentos para poder recebê-los, acolhê-los, ensiná-los. É, professora Rosidele Luci? Isso mesmo, é isso mesmo, professora Maria Cecília. Essa disposição ela está na base, né, de toda atividade inclusiva. Sem ela, né, você não tem inclusão. Muito bem, professora Lucy, ótima colocação. Acho que trouxe realmente pontos para reflexão. Nós estamos aqui nessa conversa e conforme, né, vamos falando, já vamos pensando quais coisas ali eu me incluo, né? O que será que eu estou fazendo? Será que eu estou atendendo? E eu acredito que a professora Lucy traz um ponto importante, né? Essa questão do professor, das práticas de nós professores em sala de aula. é, Estarmos atentos. E eu acho que a palavra que eu achei importante, Luci, foi acolhimento. Então, quando eu paro para olhar o meu aluno, eu paro para pensar na necessidade e o que ele precisa individualmente para acompanhar as aulas, para estar mais incluído, é um processo de acolhimento. Né, que eu faço. Mas então, e aí? Quem me acolhe? Quem acolhe o professor? Né? Então, eu acho que é fundamental também a gente trazer aqui para esse debate essa questão da formação, que já foi também pontuada, mas aí reforçar, eu acho que essa é a importância, né? A formação continuada e a discussão dessa temática em termos de gestão, em termos dos professores, do apoio. Eu, talvez gostaria de ouvir mais um pouco, Luci, sobre essa questão desse desenvolvimento profissional, porque às vezes no curso de graduação a gente não consegue não contempla tudo, né? Então temos que sempre buscar outras formas, aprender, atualizar. E eu entendo ainda que a formação continuada de professores, né, esse desenvolvimento profissional nessa perspectiva inclusiva é importante. Por isso que no curso que nós temos, nós atribuímos esse valor para aquele que não teve oportunidade, ter oportunidade de fazer os primeiros debates. Então, eu acho que essa formação é muito importante e acho que o apoio da gestão, né? Como é que a gente pode pensar, então, né? Talvez para direcionar, né? Como que a gente pode pensar nesse apoio da direção em relação a essa equipe que ele tem dentro dessa escola? Porque o líder, o professor, o diretor é o líder ali e ele tem, né? Como perspectiva olhar para essa equipe e o desenvolvimento profissional dessa equipe. Então, é a tecnologia, é a educação, é a legislação, são os recursos, mas a educação inclusiva, ela vai permear todos esses momentos, né? Nossa, é isso mesmo, professora Rosibeli, extremamente importante, é isso mesmo. A inclusão, ela só é efetiva quando você tem todo o corpo docente e os gestores, né? Porque é os gestores que vão proporcionar essa ligação entre professor, aluno e comunidade. Você não vai fazer, não consegue a inclusão se você não tem aí o diretor, né, professora Maria Cecília? Aí junto, né, trabalhando, trazendo essa comunidade, para dentro da escola, que nós precisamos deles. Agora, uma coisa muito importante também que a gente tem que dizer é o seguinte: esse acolhimento, essa inclusão, não se faz apenas para aquelas pessoas visivelmente que têm problema de visão, problema de audição, não é só isso, nós temos aí questões de gêneros fortíssimas, né? E que a gente precisa incluir esses meninos também. Né? Então, como que a gente trabalha com esses meninos? A gente só consegue a inclusão desses meninos e dessas meninas na escola, seja ela na universidade, ou seja ela na educação básica, através do quê? De conversas, né? De conversas, de jogos, se for criança menor, se for um pouquinho maior adolescente, com jogos que mostrem para essa comunidade interna da escola a importância que nós temos na sociedade dessa diversidade. Afinal, a riqueza, né, ela vem dessa diversidade, que todos fazem parte. Né? Sem isso, sem o diretor escolar, do coordenador e todos aqueles que estão na escola, nós não conseguimos fazer essa inclusão. E através do quê? Que estratégia que você pode utilizar? É trazer essa comunidade dentro da escola.
tá? Porque a inclusão, ela se efetiva dentro da escola, mas ela tem que ser colocada fora também, né? Porque ela continua, não dá para você separar isso. Cada vez mais a gente vê a ligação entre a família, a sociedade e a escola. Então, se reflete aí dentro. Então, veja, você tem a contraditoriedade. Se, de uma forma, a sociedade, a família se reflete da escola, a escola também se reflete. As práticas inclusivas também são levadas para os pais dessas crianças por meio das crianças. Então, veja, essa estratégia de incluir essas crianças por meio de rodas de conversa, por meio de brincadeiras dialógicas, por meio de jogos, né? E na universidade, por meio de rodas de conversa, extremamente importante, por meio de dinâmicas, nós temos dinâmicas muito importantes para trabalhar, é uma forma de incluir todos eles. E é uma forma eficaz, a gente vem vivenciando isso, né? Então, essa é uma das questões muito importantes e que tem que ser discutidas. Certo, professora. Eu acho que, né, todas essas estratégias servem tanto para incluir quanto para conscientizar todos os outros, né? Porque não é só a gente acolher, né? Tem os outros alunos que a gente tem que fazer toda essa parte de conversa, conscientização, explicar sobre diversidade, né? Quebrar paradigmas de padronizações, que nem você falou, o aluno perfeito, todos os alunos devem ser da mesma forma. Isso aí, né, na verdade, nunca existiu, né? E a gente teve um avanço muito grande a partir de educação, que é isso, né? Só que a gente ainda tem muito a aprender com isso, muito a se trabalhar dentro dos ambientes escolares para a gente ter realmente uma educação dita inclusiva. Muito bem, isso mesmo, né, Cecília? E a gente, você toca também num ponto importante, a professora Lucy também trouxe, essa questão dos recursos, né? O que que a gente, quais recursos, quais coisas a gente pode, né, pensar, né, em termos de ter os alunos realmente participando, né? Todos participando. Então, eu trabalho com recursos didáticos, e uma das vertentes que a gente pensa é sempre nos recursos multissensoriais. Não é vamos fazer algo tátil, especificamente pensando na criança que não tem visão. Não, você tem que pensar num recurso que atenda a essa criança e atenda aos outros, porque se você atende a um grupo ou algumas pessoas e deixa os outros também de fora, então você também não está trabalhando com uma sala de aula inclusiva, uma sala de aula equitativa, uma sala de aula que realmente faça esse papel de incluir as pessoas, de trazer esse ambiente acolhedor, né? Eu acho que essa palavra acolhedora, ela se reflete muito na questão da educação inclusiva, do que a gente vê nas práticas, nos recursos e tudo, né? Então, e o apoio da gestão, né? Eu acho que a Lucy também trouxe bastante essa questão. O professor não é sozinho, o professor precisa do apoio, e o gestor precisa do apoio, então, e é o diálogo, né? É o diálogo que vai fazer com que essas práticas e essas necessidades, elas apareçam, né? E o professor, ele precisa ter essa liberdade. Eu não tenho esse preparo, meu desenvolvimento não me permitiu, talvez, no momento histórico que eu estudei, eu não tive. Então, eu vou buscar essa formação com o apoio da gestão e com o apoio da equipe, né? Tem escolas, aí são dimensões, não é, Lucy? Tem escolas que têm, né, salas específicas, tem materiais específicos, né, aqui a gente tem, acho que as prefeituras, né, de ter essas salas, né, esses recursos mais específicos, mas tem escolas que não, então a gente tem que pensar nessa formação integral das pessoas, né, dos professores, por isso que eu gosto bastante dessa questão, né, desse desenvolvimento dessa equipe, eu acho que isso é fundamental, e é o aprender juntos, se você não tem uma equipe trabalhando junto, é difícil, né? A gente tem dificuldade realmente, mas eu acho que esse movimento coletivo é importante. E a comunicação, o diálogo, eu acho que fundamenta todo o processo educativo, na verdade, né, Lucia? Acho que todos, né? Verdade mesmo. E a questão das formas de aprender, né, professora Rosibele, professora Maria Cecília? Veja Perfeito, aí a questão da sala de aula invertida. É lógico perfeito. que há crianças, adolescentes, na universidade, que não conseguem aprender de uma maneira mais passiva. Então, você oferece
essa outra forma de aprender que desenvolve lideranças, como por exemplo. Veja, então, ele aprende de uma outra forma, mas para aqueles que não têm essa dificuldade, eles podem desenvolver o aspecto da liderança que talvez de outra forma não desenvolveria. Então, são novas formas de aprendizagem, novos conhecimentos. Então, esse oferecimento, ele só vai o quê? Eu acredito, por meio da minha prática, que ele só vai somar, né? Se você conseguir desenvolver disposições e ações diferenciadas, mesmo para aqueles meninos que não precisam desse desenvolvimento, dessa especificidade, ou seja, eu aprendo de qualquer jeito, eu estou ali sentadinha, eu fico à vontade, eu consigo aprender ali. Poxa, mas eu posso ser tímida. E aí, trabalhar com a sala de aula invertida para esse menino que não tem problema nenhum, ele só é tímido, muitas vezes a gente nem percebe isso, vai ser maravilhoso. Então, nós vamos conseguir desenvolver mais essa disposição, que não estava, muitas vezes não estava prevista para a gente e nem para ele. Então, veja, utilizar essas formas inclusivas na sala de aula só tem ganho, na minha visão, e na visão daqueles que trabalham, porque você auxilia aqueles que precisam, né, a desenvolver mais facilmente, mais rapidamente, porque são únicos, e os outros que não têm essa necessidade, que estão conseguindo aprender, eles desenvolvem outras ações e disposições que vão ajudá-los no seu conhecimento também. Ou seja, todos ganham, não é? É isso mesmo, professora Lucia. Aí a gente pensa, né, nessa forma de como a gente consegue, né, aplicar essas práticas pedagógicas, esses meios de discussão, me vem à mente o papel do líder escolar, do gestor escolar, né? Ele tem, acho que um papel essencial, né, os gestores, para a gente conseguir fazer isso tudo funcionar, dar apoio aos seus docentes. O que a senhora vê, né, com o papel do gestor escolar diante de todas essas mudanças da diversidade, dessas adaptações, né, nas escolas para que sejam ambientes realmente inclusivos? Ai, professora Maria Cecília, uma pergunta muito importante, porque, na realidade, o gestor é que ele vai responder à comunidade, é ele, né? Quando as pessoas vão na escola, comumente, elas conversam primeiro com o professor, depois vai o coordenador pedagógico, vai a professora que está em sala de aula, mas é ele que vai responder. E para ele responder, né, e até acolher essa pessoa que vai na sala, vai lá conversar com ele, porque é importante a gente entender o seguinte: todos precisam de acolhimento. Se uma mãe vai lá perguntar, se um pai vai perguntar ao irmão mais velho, é porque ele está precisando de alguma coisa. Ele também tem que ser acolhido. Então, veja, o gestor, nesse sentido, ele é ele que vai fazer essa ponte. E o tempo inteiro é ele que vai dar respaldo para esse professor, porque são novas formas de trabalhar em sala de aula. Então, você não vai ter aquela sala de aula quietinha, cada um no seu lugar quietinho, mesmo na universidade. Você não vai ter lá o professor lá falando lá na frente, todo mundo quieto, então você vai ter uma outra visão de aprendizagem. Muitas vezes você vai ter uma sala falante. Como você vai criar líderes se você não deixa ou não propõe atividades para que a criança se coloque, ou seja, seja protagonista? Para ela ser protagonista, ela tem que se colocar, ela tem que tomar atitude. É uma aprendizagem. São ações e disposições que você apreende no processo de socialização, dentre eles na escola. E esse diretor, ele tem que estar a par de tudo isso, tá certo? Porque são mudanças e ele tem que apoiar tudo isso, tá certo? Porque são mudanças muito cruciais. Então, veja, ele não está em sala de aula, mas ele que vai fazer essa mediação. É ele que vai acolher esse professor. É ele que vai acolher essa comunidade que está fora da escola. Muitas vezes a mãe e o pai podem não entender isso, certo? Então, você tem muitas formas de aprender, dentre elas a roda de conversa. Uma roda de conversa bem estruturada, bem trabalhada, é uma coisa fenomenal no processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, veja, é o gestor que vai
ser a base de todo esse processo inclusivo. Ele não está na sala de aula, mas ele vai estar apoiando esse professor. Mais do que isso, apoiando é muito pouco. Ele vai alicerçar esse professor. Olha, vamos fazer, ó, estamos no caminho certo, né? Porque tudo isso dá muito trabalho, essa mudança dá muito trabalho. Porque as próprias crianças, adolescentes, e por que não dizer as pessoas, os homens e mulheres que estão na universidade, e mesmo aqueles que estão em casa, não estão acostumados a ver o processo de ensino-aprendizagem dessa forma. É uma mudança de olhar. Então, nós também temos que pensar o seguinte: olha, toda mudança tem lá sua contraditoriedade. É um processo de aprendizagem na escola e fora dele. Quem banca isso, né? Quem está na porta disso? Quem é que vai fazer essa mediação? Também é o diretor, tá certo? Que hoje a gente falou, o gestor, é ele que está lá, ele que é a vitrine, ele que recebe, tá? É ele que diz para esse professor, vamos em frente, ou ele diz, não, para isso, então ele tem que estar claro na cabeça dele. Ele pode ser, assim, uma alavanca para o processo de inclusão, como ele pode também ser, assim, um retrocesso, e a gente não pode pensar nisso, né? Há pesquisas que mostram, por exemplo, né, professoras, que um bom gestor, um gestor que é líder, um gestor que é aberto, a escola tem um desenvolvimento incrível. Por que ela tem um desenvolvimento incrível? Porque ele apoia os seus professores. Mais do que isso, ele abre as portas para os professores, né? Então, o diretor é extremamente importante, o gestor é extremamente importante. Muito legal. E é o que hoje, né, Luci, a gente ouve muito também, até no campo empresarial, né, no ambiente corporativo, é o termo liderança inclusiva. Mesmo. Porque é isso, né? Você tem um líder que ele tem um grupo que é diverso em sua essência, e ele tem que atender a todos e pensando nas especificidades de todos. E aí entendo eu que a pessoa, ao se sentir incluída, ao se sentir parte daquele lugar, ele vai também para a sala de aula de uma outra forma, ele passa a se perceber, né? Uma questão de identidade também. Eu sou aqui bem tratado, meu líder ele é inclusivo, a gente percebe as ações e práticas, não só as falas, mas as ações. Então, quando ele vai para a sala de aula, ele também tem essa noção, né? E esse apoio. Então, eu entendo que fica muito mais claro, né? Muito mais fácil para você trabalhar no espaço que você entende que tem, né? Um espaço de comunicação, um espaço de diálogo, um espaço inclusivo em todos os sentidos, né? Não só numa infraestrutura, né, predial, é uma rampa, é algo que é a estrutura, mas também como a postura. Eu acho que a liderança hoje, ela é inclusiva, ela precisa, não tem como ser diferente. Então, quando o nosso curso, a gente tem um pouco dessa visão, tentando mostrar, né, essa perspectiva da inclusão enquanto uma liderança, né? Porque a gente tem, né, as leis têm diversas questões que estão postas, e até pensando nisso, né, pensando no Brasil, né, as leis são, faz tempo que tem, né, começou lá atrás, nesses processos em termos de legislação brasileira, né, e aí até pensando assim, Luci, não sei, você é super estudiosa aí na área, você vê, como é que você vê o futuro do nosso país, do Brasil? Eu acho que a gente avança, a gente está sempre avançando, mas às vezes eu sinto que a gente avança muito mais lentamente do que a gente, né? Eu acho que às vezes eu sinto que são dois passos para frente e às vezes um fica estático, né? Então, como é que você pensa assim, e na sua opinião, como é que você acha que o Brasil, né? Como é que a gente, enquanto Brasil, tem se posicionado, né? Como é que você vê esse futuro para a educação, as suas, talvez suas expectativas, né? Que eu sei que são, todo mundo quer coisa boa, né? Mas pensando assim, né? Em termos de pesquisa e tudo, e até desenvolvimento, como é que você acha que o Brasil se posiciona hoje? Que desafios, né? Que perspectivas a gente tem para o futuro? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos trabalhar com as questões, mas olhar lá para frente, né? Bom, eu acredito o seguinte, que nós, assim, abrimos as portas, né? Veja Uhum. aí o curso de gestão escolar, eu acredito, eu depreendo do que eu vejo, do que eu vivencio aí dentro, que é um curso, assim, que se preocupa com várias questões extremamente importantes, que é um avanço enorme, e eu vejo
Quantos profissionais que estão fazendo esse curso? Então, as pessoas estão interessadas em se desenvolver, elas estão interessadas em ser protagonistas do seu conhecimento, mas pensando como levar isso para a sala de aula. Isso é extremamente importante. A minha visão é muito otimista. Eu acho que nós estamos num momento histórico, com todos os problemas que a nossa sociedade sofre, mas nós estamos discutindo coisas, por exemplo, que há 10 anos atrás ninguém falava, né? Que ninguém tocava, a gente falava de educação inclusiva, então você só tinha no nível da metafísica, do mundo das ideias. Hoje nós temos alunos inclusos dentro da sala de aula, nós temos na universidade, estamos aprendendo, essa palavra de ordem, né? Nós estamos aprendendo, mas eu penso que não tem não tem forma, né? Uma fórmula mágica para a gente mudar essa realidade, né? Se não for na sala de aula, se não for aprendendo, né? Com eles, né? E por meio deles, né? Porque eles que vão colocar para a gente o que está dando certo, o que é possível, o que é uma possibilidade de mudança. Então, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que a gente está caminhando a passos pequenos, porque o produto do nosso trabalho é o ser humano, né? Então, essa é a questão. Uns produzem computador, outros produzem vacinas, nós produzimos o ser humano. Então, é um processo lento, né? Mas a mudança já está acontecendo. Veja a nossa conversa que mostra que nós progredimos muito. A gente não via isso há pouco tempo atrás, né? Então, eu acredito sim que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade e vamos conseguir mudar a realidade desse pessoal que está precisando dessa nova escola, dessa nova forma de ver o mundo, dessa nova forma de ver o processo de ensino-aprendizagem, dessa nova forma de ver o educando, né? Ou seja, vamos tentar protagonizar esse menino, dar condições para ele trabalhar, partir da realidade dele, não naquele momento histórico muito anterior, que era partir da realidade, era um pé para diminuir o nível de ensino. Não, nós vamos partir disso para elevar, né? Vamos cultivar liderança, são coisas que não eram pensadas na sala de aula. Hoje a gente fala disso e trabalha isso em sala de aula. Então, eu acredito sim que nós vamos conseguir essas mudanças. A gente está falando um pouco de futuro, né? A gente não pode esquecer que a gente está tendo, né, uma evolução muito grande na sociedade como um todo, né, nos debates como um todo. E a gente também tem a parte de tecnologias assistivas, né, para os alunos com necessidades especiais. Então, é o futuro, as tecnologias em prol da aprendizagem dos alunos com necessidades especiais. Então, além dessas práticas pedagógicas, a gente tem recursos também que podem auxiliar o professor em sala de aula, pode auxiliar a gestão dentro da escola dela, dentro da escola e também as famílias. Muito bom, professora Maria Cecília, extremamente importante isso. Nós podemos utilizar as tecnologias, né, que são extremamente profícuas a favor do aprendizado desses meninos, né? Esse é um outro paradigma que a gente está rompendo, porque anteriormente falar em tecnologia em sala de aula, alguns professores, não sei. Hoje já está mudando isso. Olha, o que poderíamos utilizar, né, para trabalhar isso? Então, essa contraditoriedade é nós mesmos que estamos criando, né? Por conta dessa mudança de olhar, dessa vanguarda. Eu acredito, veja, que o curso que a professora Rosibela coordena, ela é um vanguarda nisso, ela mostra, né, como as tecnologias pode ser um ensino de excelente qualidade e pode ser utilizado, né, para mudar essa realidade. Ou seja, a gente está mostrando que aquela visão antiga, né, que era compreensível em determinado momento histórico, mas a gente não pode deixar parar naquele momento histórico de resistência, né? Não, nada vai pegar o lugar do professor, nada, tá? O professor não vai ser substituído por nenhuma tecnologia, mas a gente precisa somar o que pode nos ajudar, né? Essa é a palavra de ordem. O que nós podemos ajudar esse pessoal aí que está precisando, porque utiliza outras formas de aprender? Nossa, então nós precisamos lançar a mão
de todas essas possibilidades para progredir, para revolucionar isso por incorporação dessas novas formas, né? E nisso a tecnologia é espetacular. Então, essa própria posição diante dela é uma inovação. Muito bom. Olha, parabéns, é isso. Professor não será substituído. Eu também sou apoiadora e defendo, né? A gente fala das tecnologias assistivas, fala de recursos multissensoriais, dessa liderança inclusiva, tudo se pensando para a aprendizagem mais efetiva dos estudantes, para o acolhimento dos estudantes. Mas a figura do professor lá, mediando esse processo, não tem substituição. Eu posso escrever daqui a 50 anos, não, 50 não, porque eu já tenho 50. Mas daqui a um tempo eu tenho certeza, vou até escrever aqui, abre essa cartinha daqui 20 anos. E eu tenho certeza que ainda vou ter essa ideia, né? E eu acho que no curso a gente traz muito essa vivência, essa veia do professor. É o professor, sim, que faz o diálogo, é o professor, sim, que vai na tecnologia, é o professor, sim, que vai olhar para a gestão democrática, para os processos em sala de aula, para o marketing da escola, para o empreendedorismo, para tudo, mas é o professor que lidera. É o professor e a equipe gestora. Eu acho que isso foi assim perfeito, Luci. Eu acho que é quase que um fechamento, né, do nosso MesaCast, que daqui a pouco, minutos, a Amanda já vai entrar, pessoal, para dizer tchau para a gente. Mas a gente vai voltar a falar, né, Amanda? Passo para você. Ai, professora Rosibeli já até sabe, né, gente? Eu apareço para quê? Para encerrar esse momento gostoso. Peço desculpas, eu sei que vocês ficariam aqui horas ouvindo e as professoras também falando sobre esse tema, porque realmente a gente tem um. Gente, o caminho é longo, hein? Por isso que nós precisamos de vocês que estão aqui nos assistindo, precisamos de profissionais que estejam comprometidos. Eu sei que vai ter um momento ali que você vai sentir, meu Deus do céu, não vou dar conta. Vai dar conta sim, ó. Tem aqui 3 professoras para inspirar o caminho de vocês, tá? Então, eu queria começar pedindo aqui para a professora Maria Cecília, para deixar uma mensagem final para todos os nossos espectadores. Então, primeiramente, agradecer por estar aqui, né, por ter esse papo muito gostoso com a professora Lucy, fazia tempo que eu não falava com ela, né, professora? A professora Rosibeli, a Amanda também, sempre aí iluminando os meus orquestres. E, assim, meu recado é que todos nós sejamos uma partezinha da engrenagem para a gente construir um futuro, no qual chegue uma criança com necessidade especial, com uma especificidade, que a escola não leve aquele susto. E agora, o que eu faço? Não, a escola esteja preparada, tanto a escola quanto a família, que todos os alunos sejam acolhidos e tenham oportunidades de aprender iguais, né? A gente ter essa dimensão de ouvir o aluno, o que ele precisa para aprender, e não tem aquele susto da escola, o que se faz, aí vira aquela correria, e aí nisso o aluno fica ali e não consegue, né, absorver o que ele tem que absorver, o que ele tem que aprender. Então, que nós sejamos as mudanças, nós sejamos agentes de mudanças para essa escola do futuro acolhedora, inclusiva. Que mensagem linda que você nos trouxe, professora Maria Cecília. Eu acho que esse foi o nosso intuito, inclusive, ao desenvolver o MBAcast, oferecer esse conteúdo para que vocês possam conhecer um pouquinho desse universo de ferramentas para que vocês possam melhorar o ambiente escolar de vocês. Convido, claro, para que vocês possam fazer parte também do curso do MBA em Gestão Escolar, e aí ter contato com o nosso corpo docente, que é tão rico, cheio de conteúdo, né, professora Rosibeli? Chegou o momento, então, de eu também te convidar para uma mensagem final aqui no nosso MBAcast. Eu acho que, além de tudo, este MesaCast foi informativo, mas ele foi humano e foi coração. Cecília tirou do fundo do coração sua mensagem. Eu acho que ela sabe do que eu estou falando. Cecília é muito importante aqui nesse curso. Eu fico muito feliz de trabalhar com ela. Eu acho que faz muito sentido para mim.
E queria também, né, além dessa mensagem em final, né, finalizar, não vai finalizar, né, Amanda, mas de deixar essa mensagem, acho que para a Lucy, para a professora Maria Cecília. Lucy também tem um espaço, assim, enorme no meu coração e no coração da minha família inteira, porque meus filhos cresceram com Lucy, né, quando eu era estudante lá em Araraquara, fazia doutorado lá. Então, acho que a inclusão é isso, né? Eu acho que a gente não esquecer as pessoas, estar perto das pessoas, lembrar e valorizar as pessoas, assim como eu tive valorização dessas pessoas. Então, acho que queria deixar esse momento de inclusão, nesse relato pessoal, de como eu fui aceita pela professora Lucy, como eu quero que a professora Lucy esteja sempre fazendo parte. Eu acho que a inclusão é isso, né? E Cecília também, sou muito grata a você por tudo que você faz e pelo seu empenho, e acho que a equipe inteira, Amanda também, né, Amanda? Amanda, pra gente, é a garota do MBA aqui, né? Ela é a voz bonita, né? Mas, assim, enquanto nosso tema, eu gostaria de dizer algumas palavras. Eu acho que acolhimento, diversidade, diálogo, comunicação, interação, comunidade, família, eu acho que sem dúvida alguma. E a gestão democrática permeando esse processo e liderando esse processo de uma escola equitativa, de uma escola inclusiva, uma escola que entenda as salas de aulas heterogêneas que temos. Passo a palavra de volta para a Amanda, agradecendo à professora Lucy, professora Maria Cecília por tudo, e aos estudantes e aos futuros estudantes que teremos aí no Gestão Escolar. Muito obrigada, professora querida. Olha, cada palavrinha aqui. Gente, vocês estão saindo desse MBAcast coração quentinho, hein? Nesse inverno, né? Muita gente está falando que tá frio, não sei qual que vai estar a estação do ano quando vocês estiverem assistindo aqui, mas se tiver com o friozinho já tá quente, não precisa nem do chazinho, né? Professora Lucy, queria só assim que você viesse com aquela luz toda e deixasse uma mensagem final também para o nosso público. Muito obrigada, professora Rosibelli. Quero agradecer de coração, né, a possibilidade de fazer parte desse momento tão importante, né, e dizer que você mora no meu coração, né, é uma grande amiga e eu tenho um carinho enorme por você, por todos os meninos que eu vi crescer mesmo, né, literalmente eu vi crescer. Amanda, muito obrigada, professora Maria Cecília, muito obrigada por tudo, né, e a mensagem que eu deixo é que nós tenhamos um mundo melhor por meio da educação inclusiva, né? Que a sociedade também seja inclusiva, que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né, saia dos muros da escola, né, e chegue à sociedade, porque há muitas pessoas, né, que também estão muito interessadas nisso. Então, por favor, todos se sintam abraçados. Muito obrigada por tudo. E é assim que eu faço o papel de vilã aqui e encerro esse MBAcast. Agradeço novamente aos nossos participantes, convidadas mais do que especiais. Pessoal, então hoje vocês tiveram o contato aqui com essas docentes incríveis do MBA Exalc. Espero verdadeiramente que, de alguma forma, tenha trazido algum insight, como eu sempre digo, né? Sempre estou falando insight, mas que trago algumas reflexões e abraço o coração de vocês. Não só coisas para vocês fazerem, igual eu estou falando, mas coisas para vocês reconhecerem também, que já estão fazendo, que eu tenho certeza que alguma coisa você já quis fazer, mas nunca teve coragem. Hoje tem aqui 3 professoras incríveis para inspirar vocês a seguirem este caminho e tentar passinho por passinho, tijolinho por tijolinho, porque vocês não estão sozinhos, tá bom? Muito obrigada, a gente se encontra em outros MBA Casts. Até a próxima. Tchau, tchau!